Glória a Deus. Abra a sua Bíblia então, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versículos 13 a 18, né? A última parte desse capítulo 4, mas a primeira sessão dessa última sessão da carta. Essa aí vai até o versículo 11 do capítulo 5, mas nós vamos hoje até o versículo 18 do capítulo 4, a primeira sessão. Diz assim a palavra de Deus: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Pai querido, em o nome de Jesus, abençoa-nos com a Tua palavra santa. Permita, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, que o Espírito Santo, que inspirou esta palavra, esteja agora iluminando nossos corações, nossa mente, para tirarmos proveito da palavra santa. E ao sairmos daqui hoje, saiamos transbordando de alegria. E aqueles que estão nos acompanhando pelos canais da igreja, sejam também edificados por Tua palavra. E que ao longo dessa semana e dos próximos dias, possamos viver com a expectativa correta a respeito da morte, a respeito da volta de Jesus. E assim, ó Deus, não nos entristecer como os demais, os que não têm esperança. Nos ajude agora, Senhor, para que sejamos fortalecidos com a força do Teu poder e não sejamos ignorantes em relação aos que dormem, em relação à volta de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, em o nome dEle, do nosso Jesus ressurreto, que voltará em glória, e nós haveremos de com Ele estar para sempre. Em nome dEle e para a glória dEle. Amém, amém, amém. Glória a Deus, irmãos, esse texto é maravilhoso, e minha oração, que o Espírito Santo de Deus aplique no seu coração hoje as profundas lições desse texto. Elas com certeza encherão o seu coração de graça, de alegria e, conforme diz o texto, de esperança em relação aos nossos entes queridos que morreram e em relação à certeza da volta de Jesus Cristo. Amém? Nós passamos o mês de maio tratando dos assuntos da família e, portanto, eu dei uma pausa, uma interrompida na exposição da primeira carta aos Tessalonicenses. Todos vocês cresceram bastante com várias mensagens a respeito da família, né, da família restaurada, da família bem fundamentada sobre a rocha e diante do altar. Devemos continuar investindo na família e orando pela família, não somente no mês de maio, né? Mas agora vamos retomar nossos estudos, nossas mensagens, os sermões, aí no texto da primeira carta aos Tessalonicenses, e nós temos muita coisa a aprender. Volte aí para o seu texto. Na nossa última oportunidade, nós estudamos a última sessão, que na verdade é a primeira parte desse capítulo 4. Nós estudamos do versículo 1 até o versículo 12, e aí o apóstolo agora, na sua parte da carta, a parte prática da carta, que começou no capítulo 4 e vai até o final do capítulo 5, onde ele tem exortações, admoestações pastorais, práticas, principalmente para que aqueles irmãos pudessem viver integralmente a fé cristã, para que eles pudessem dar um testemunho verdadeiro
E o apóstolo Paulo vai deixar claro nessa primeira parte que nós já estudamos, conforme eu disse, até o versículo 12, que esse testemunho verdadeiro, ele tem que estar fundamentado na santidade, ele tem que estar fundamentado aí na obediência e no trabalho. Ele vai deixar claro que nós fomos salvos, resgatados por Cristo Jesus, lavados no sangue de Jesus, para uma vida santa, para uma vida comprometida com o Senhor, para uma vida de obediência e uma vida de trabalho. Então todos os cristãos verdadeiros foram chamados para ser santos, foram chamados para ser obedientes, foram chamados para trabalhar, para servir o Senhor com alegria, até o último dia, a volta do Senhor Jesus. Então ele vai deixar claro para nós aí, que na realidade nós precisamos progredir nesses propósitos, nós precisamos abundar nesses propósitos, nós precisamos transbordar nesses propósitos, ou seja, propósito de santidade, propósito de obediência e de serviço. É a única maneira, segundo o apóstolo Paulo, de nós agradarmos a Deus. Então presta atenção, para você agradar a Deus, você precisa viver vida santa. Para você agradar a Deus, você precisa viver vida de obediência. Para você agradar a Deus, você precisa viver uma vida de trabalho, de serviço alegre para o Senhor. Não adianta sair de joelho daqui até na Aparecida do Norte, botar uma pedra na cabeça, não precisa chicotear o corpo. Na realidade, esses sacrifícios não agradam ao Senhor. O que agrada ao Senhor é obediência, é santidade, é serviço santo para o Senhor. Então Paulo vai dizer que é dessa maneira que nós vamos agradar ao Senhor. E mais, ele vai dizer que é dessa maneira que nós vamos viver com dignidade entre os ímpios, entre os não crentes. Então a única maneira de viver com dignidade entre os crentes é sendo diferentes nesse mundo indiferente. É viver integralmente o cristianismo. É as pessoas poderem olhar para você e ver que você é diferente. É diferente na maneira de falar, é diferente na maneira de vestir, na maneira de viver, é diferente na maneira de negociar, é diferente em todos os sentidos, mesmo vivendo nesse mundo indiferente. Então você vai agradar a Deus e ao mesmo tempo vai viver com dignidade diante dos homens. Pois bem, hoje, agora a partir do versículo 13, nós podemos ver o apóstolo Paulo, seguindo com essa temática do testemunho verdadeiro. E agora ele vai dizer que o nosso testemunho verdadeiro, que antes marcado pela santidade, pela obediência e pelo serviço, agora precisa ser marcado também pela expectativa correta a respeito da morte e a respeito da volta do Senhor Jesus. Observe bem a tônica do apóstolo Paulo. Se nós tivermos a expectativa errada a respeito da morte, nós vamos dar mau testemunho. Se nós tivermos a expectativa errada a respeito da volta do Senhor Jesus, nós vamos dar mau testemunho. Ou seja, se nós tivermos a expectativa errada sobre a morte, nós vamos sofrer, nós vamos ter sentimentos ruins, como aqueles que não têm esperança. Então o luto será uma tortura para nós. E além do mais, se nós tivermos a expectativa errada a respeito da volta do Senhor Jesus, podemos cometer uma série de erros, uma série de atitudes desrecomendadas por Deus na palavra. Então, ele continua com a toada do testemunho verdadeiro, o testemunho certo, que tem que ser marcado pela santidade, que tem que ser marcado pela obediência, que tem que ser marcado pelo serviço. Esse testemunho correto também tem que ser marcado pela perspectiva certa a respeito da morte e pela perspectiva certa a respeito da volta do Senhor Jesus. Pois bem, se nós errarmos nisso, ele vai dizer que isso compromete o nosso testemunho, Nós vamos então ser equiparados aos descrentes que não têm esperança. Nós vamos sofrer e ter tristezas profundas, Tristezas inclusive que se transformarão em depressão. Quantas pessoas, que se dizem cristãs e por causa da morte de um ente querido entram em depressão,
e dificuldade muito grande de sair dela. O apóstolo Paulo diz que, em tese, isso é um mau testemunho. É porque é um entendimento errado a respeito da morte. E nesse caso nós vamos sofrer. Ele diz, nós vamos ter tristezas comuns aos descrentes, que não têm esperança. Isso não faz parte da nossa realidade. Olha agora o verso 13 comigo. Então ele começa, em virtude disso que eu acabei de dizer, Paulo começa o versículo 13 dizendo, por causa disso não queremos, e aí ele está falando também dos que estavam com ele lá no início, ele, Silvano e Timóteo, então nós, né, os missionários, aqueles que pregaram o evangelho lá na Tessalônica, na parte macedônica da Grécia, ele vai dizer, né, que nós não queremos, não é do nosso desejo que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. No primeiro momento, ignorantes em relação à morte e o estado deles, o estado daqueles que morreram. Não queremos que vocês sejam ignorantes. E a palavra ignorantes aqui, às vezes tem um sentido mais brando, diferente do nosso português. Ignorantes aqui não sem conhecimento. Sem conhecimento. Não tenham conhecimento correto. Então ele está dizendo, não queremos que vocês vivam sem esse conhecimento. A não existência desse conhecimento vai causar tristeza, vai causar sofrimento e vai equiparar a vida de vocês aos ímpios, aos descrentes que não têm esperança. Então o sofrimento que eles passam por causa da morte, nós não precisamos passar. Então não queremos que vocês sejam ignorantes. Então, ou sem esse conhecimento. Meus queridos irmãos, embora o texto deixe claro para nós que nós não devemos ser ignorantes quanto à morte, o assunto morte provavelmente seja o mais ignorado no nosso tempo. Com certeza. Fala-se de quase tudo nos dias de hoje, inclusive de mortos, estatisticamente. Então, por exemplo, 128 mortos nas chuvas lá do Pernambuco. Né? Milhares de mortos lá na guerra da Ucrânia, né? Mais de 500 mil de mortos no contexto da pandemia no Brasil, e assim por diante. Fala-se de mortos no sentido estatístico, mas quase não fala da morte. Esse é um assunto cabuloso mesmo, um assunto complicado para nós, né? Muito pouco se fala a respeito da morte. Contudo, ignorar o assunto morte não afasta da humanidade, a realidade da morte. A morte é uma realidade inquestionável. Ela acompanha o homem desde o seu nascimento e pela vida inteira, e definindo inclusive a sua forma de viver. Fisicamente, o homem morre assim como todos os demais seres vivos, mas é o único ser que tem consciência da existência da morte, e que ela vai chegar, com uma única exceção, que inclusive o apóstolo Paulo trata aqui, com uma única exceção tratada pelo apóstolo Paulo aqui. A probabilidade de uma pessoa morrer ainda é de 100%. Com a única exceção, que é a que ele vai tratar aqui. E fora essa exceção, toda vida, toda espécie de vida nessa terra termina na morte. Toda ela. Então, na realidade, quando se diz que nenhum de nós nasceu para semente, é verdade. Então, esta é uma realidade. Por isso, segundo o apóstolo Paulo, para nós não darmos mau testemunho e não sofrermos como os descrentes, nós devemos viver corretamente, embasados numa dupla expectativa. Expectativa correta a respeito da morte e uma expectativa correta a respeito da volta de Cristo. Amém? Mas eu quero dizer para você, o que é morte?
Então quero fazer uma pequena introdução a respeito da morte. De fato, eu não pretendo tratar da morte aqui do ponto de vista da psicologia, não pretendo tratar da morte aqui do ponto de vista da antropologia científica, por exemplo, nem da filosofia, nem das ciências médicas, né? Nem dos detalhes do conceito tradicional de morte, como sendo o chamado da morte biológica, definida pelo instante que para o coração de bater. Na realidade, até esse conceito já vem se tornando bastante obsoleto, até porque muitos entendem que a morte não é um fato instantâneo. A morte, na realidade, é um processo composto de várias etapas. Isto para as chamadas ciências médicas, ou seja, a morte clínica, não é meu objetivo falar dela, que ocorre quando o sistema nervoso central para de funcionar, nem também da morte fisiológica, decretada quando os principais órgãos vitais, tipo coração, pulmão, fígado, paralisam provisoriamente ou definitivamente, enquanto o sistema nervoso central ainda funciona. Mas também não quero falar da chamada morte absoluta, ou seja, que indica que todas as funções vitais do corpo humano cessaram. Não. E com isso, a cessação da vida. Mas um detalhe interessante, a despeito de hoje, nossa geração, ter muitos conhecimentos, a despeito de ser inegável o conhecimento exponencial da ciência, estudando aí as fronteiras entre a vida e a morte. Na verdade, meus queridos irmãos, o momento da cessação da vida ainda continua sendo um mistério que causa pavor e arrepios em muita gente. Em muita gente. E quantos têm medo de morrer? Isso é pavoroso para muitos, muitos. Mas hoje eu não quero tratar desse aspecto. Eu quero tratar hoje, o que interessa para nós hoje é o conceito bíblico, teológico de morte. O que as Escrituras falam a respeito da morte? E o que nós podemos aprender para não sermos ignorantes e, consequentemente, sofrer e dar mau testemunho. As Escrituras revelam que o Deus vivo, forte e poderoso, Ele criou a vida e depois a recria em Cristo Jesus. A morte aparece no capítulo tenebroso de Gênesis 3. Capítulo 3 de Gênesis, a morte aparece lá, e aparece como um intruso artificial. Na realidade, a morte não foi criada, lá ela aparece como consequência. O apóstolo Paulo deixa claro que a morte é consequência, ele chama a morte de o salário do pecado, Romanos 6, verso 23, e diz que esse salário foi experimentado solidariamente em Adão, ou seja, como Adão era o representante federal da raça humana, todos e toda a raça humana em Adão caiu e, portanto, experimenta a morte. A morte entrou no mundo por causa de um e passou a todos porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 21. Nesse sentido, então a morte é universal, a morte é final, ela vem para todos os homens, ela vem para todos os animais, ela vem para ricos, ela vem para pobres, ela vem para sábios, ela vem para tolos. Salmo 49, Eclesiastes capítulo 3, verso 19 a 20. Assim, a morte veio por causa do pecado humano, e portanto por causa do pecado o homem de imediato morreu espiritualmente, e a morte espiritual leva à morte física. A morte espiritual leva à morte física. A Bíblia ensina isso com clareza. Entretanto, a Bíblia também ensina que em Cristo Jesus nós somos ressuscitados da morte espiritual para uma vida de comunhão com Deus. Efésios capítulo 2, e isso chama-se a primeira ressurreição. A morte espiritual,
em Cristo nós somos ressuscitados, e ressuscitados agora para uma vida de comunhão com Deus, porque espiritualmente o homem morto não tem comunhão com o Criador, mas agora em Cristo ele é reconciliado com o Criador, portanto ressuscitado. Isso chama-se a primeira ressurreição, e nesse sentido ele é ressuscitado para uma vida de santidade, para uma vida de obediência, para uma vida de serviço. E a Bíblia deixa claro que esse homem vai morrer, e morrendo fisicamente, agora em Cristo, no último dia, ele será ressuscitado para a vida eterna. Então a primeira ressurreição é para uma vida de comunhão com Deus, em santidade, obediência e serviço. A segunda ressurreição é para a vida eterna. Ambas em Cristo Jesus. Agora, meus queridos irmãos, mesmo assim, né, a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido, o último inimigo a ser destruído, naquele poderoso capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, falando da ressurreição, o apóstolo Paulo vai dizer que o último inimigo a ser destruído, versículo 26, é a morte. Então, observe bem que mesmo ressuscitados espiritualmente, e mesmo com essa certeza da ressurreição física, depois da morte física, ressurreição física para a vida eterna, a Bíblia diz que nós, os cristãos, ainda não desfrutamos de todos os benefícios conquistados por Jesus na cruz, né? Consumados na ressurreição. Eles são reais e irrevogáveis, mas ainda não usufruímos de todos eles. Então, já está escrito, e portanto já está determinado: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios capítulo 15, verso 54. Já está escrito. Agora isso se cumprirá na volta do Senhor Jesus. Por isso que até lá, mesmo crentes, mesmo ressuscitados espiritualmente, nós ainda experimentamos as agruras desse mundo decaído. Então a morte continua para nós sendo consequência das agruras desse mundo caído, né? Mas não é mais para nós punição, não é. Então o crente verdadeiro, aquele que já foi ressuscitado em Cristo Jesus, a morte não representa para ele mais a punição por causa do pecado. Não, absolutamente não, porque Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a morte representa para nós hoje uma consequência natural de estarmos nesse mundo caído. Por causa disso que nós temos essas doenças, etc., consequências desse mundo caído, desse mundo contaminado. Mas para aquele que ainda não nasceu de novo, para aquele que não foi ressuscitado espiritualmente, a morte é, sim, punição. A morte é, sem dúvida alguma, penalidade pelo pecado. Mas para nós não é penalidade mais, porque Jesus já pagou o preço. E, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os cristãos, a morte continua sendo, mesmo sendo um sinal de julgamento, para nós, ela não é mais, porque ela já perdeu o seu aguilhão. 1 Coríntios 15, 55 a 57. Por isso é que Paulo exclama: onde está o seu aguilhão? Ó morte, onde está a sua força? O aguilhão da morte é o pecado, mas esse já foi vencido por Cristo Jesus. Então, já começa aí, Paulo distinguindo o nosso conceito de morte. Então você não precisa ficar desesperado, arrancando os cabelos da cabeça, nem por você e nem pelos seus entes queridos que já morreram, porque para nós a morte não é mais punição, a morte não é mais condenação. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço e nele nós já temos a libertação. Por que nós morremos então? Conforme eu disse, porque nós ainda habitamos nesse mundo decaído. Porque nós ainda
ainda compartilhamos das desgraças desse mundo aí. Por isso que nós temos decepções, lutas, etc. O sujeito faz guerra lá na Ucrânia e nós pagamos o preço aqui, né? Alguém coloca um hormônio, alguma coisa na comida, na carne, isso, daquilo, outro, a gente come aquilo, vai fazer um determinado mal para nós, vai ativar alguma coisa, vai gerar um câncer, a poluição, a quantidade de carros emitindo CO2 e uma série de coisas, isso gera uma série de problemas. Nós estamos nesse mundo contaminado e, portanto, ainda sofremos as consequências dessa contaminação. Entretanto, a morte não é problema mais para nós. Não é. Ela continua representando o fim de toda a vida nessa existência, nessa terra contaminada. Toda a vida. O fim dela é a morte. Portanto, meus queridos irmãos, na morte física, o corpo mortal, esse tabernáculo, né? E a alma imortal são separados. Então, podemos dizer que, tecnicamente, a morte significa a separação do corpo mortal da alma imortal. E o texto, a Bíblia vai ensinar isso para nós. E que na ressurreição geral, no último dia, aquela que nós declaramos no nosso credo apostólico, na nossa confissão de fé, que nós declaramos que cremos na ressurreição do corpo. Então, no último dia, na ressurreição geral, o corpo e essa alma imortal se unirão novamente para a vida eterna com Deus ou a vida eterna sem Deus. A Bíblia ensina isso para nós claramente. Então hoje, meus queridos irmãos, para o crente, a morte é o resultado final da vida nesse mundo decaído. Esse mundo que um dia teve início e um dia terá fim. Esse mundo um dia iniciou, num tempo ele iniciou, e num tempo ele deixará de existir. Então, a morte, ela é o resultado final da vida nesse mundo. Ela vem como resultado de vivermos nesse mundo decaído, onde os efeitos do pecado ainda não foram removidos. O decreto já está lá, tragada foi a morte pela vitória, mas ainda esse dia não chegou para nós, mas chegará certamente. Com certeza. Portanto, meus queridos irmãos, para o crente verdadeiro, para o cristão, para aquele que está, a expressão que Paulo usa aqui, aquele que está em Cristo, para o cristão verdadeiro, aquele que está em Cristo, a morte se torna um final gracioso, livre da maldição do pecado, Versículo 13, por causa disso, agora volte aí novamente ao nosso versículo 13. Não queremos, irmãos, porém, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Agora vai para o versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então fica claro para nós aqui, nesses versículos 13 e 14, que o pano de fundo é que os tessalonicenses estavam preocupados com aqueles irmãos, com aqueles crentes que tinham morrido ou que iriam morrer antes da volta do Senhor Jesus. Eles não estavam seguros quanto à situação deles. Ainda não estavam seguros se eles iriam participar ou não, eles, ou seja, aqueles que tinham morrido, se eles iriam participar ou não do glorioso dia de Cristo, que segundo eles estava prestes a acontecer. Eles acreditavam, criam que realmente Jesus voltaria naqueles dias, e eles estavam preocupados. E os que já morreram? E os que porventura morrerem hoje ou amanhã, antes da volta do Senhor Jesus? Será que eles vão participar do dia glorioso do Senhor Jesus?
Então, na realidade, meus queridos irmãos, essa sessão nossa, do versículo 13 até o versículo 18, antes de ser uma sessão teológica, essencialmente nós temos aqui uma sessão pastoral. Na realidade, como Paulo já tinha dito, que ele tratava aqueles tessalonicenses como filhos, ele tinha um carinho de mãe, um carinho de pai, tanto a afetividade de mãe quanto a responsabilidade de pai. E agora a preocupação dele é esse. Aqueles irmãos, num certo sentido, estavam sofrendo, preocupados. O que vai acontecer com os nossos irmãos cristãos que morreram, ou que vierem a morrer antes da volta de Jesus? Então Paulo, antes de escrever como teólogo, ele vai escrever aqui como pastor. A intenção dele aqui era consolar aqueles irmãos. A intenção dele aqui era, de fato, ensinar para eles não ficarem sem saber, se comportarem ignorantemente. O desconhecimento dessas verdades iria causar sofrimento para eles. Muitos já estavam lá sofrendo, né? E Paulo diz: vocês estão sofrendo como os ímpios, como os descrentes. Isso é comum para eles. Mas aí ele vai então ensinar para esses irmãos a respeito dessa preocupação deles. Nesse sentido, Paulo ensina, e agora eu quero chamar a atenção de vocês, Paulo ensina que aquele que viveu em Cristo Jesus, então você pode trazer à sua mente aí, parentes seus, de repente seu pai, sua mãe, um irmão, um filho, etc., aqueles que viveram em Cristo Jesus, aqueles que nasceram de novo em Cristo, seu pai, aqueles que viveram em Cristo, ainda que morto, encontram-se em Cristo e ressuscitarão nele no último dia. Em tese, é isso que Paulo vai trazer agora para consolar o coração daqueles irmãos. Paulo estaria dizendo o seguinte: olha, quem nasceu de novo e está em Cristo, nada pode separá-los de Cristo, nem a morte, que é o texto que ele escreveu depois lá em Romanos capítulo 8. Nem a morte pode nos separar de Cristo Jesus. Então quem morreu em Cristo, continua em Cristo, voltará com Cristo e permanecerá com Cristo para sempre. É isso que ele vai ensinar para esses irmãos. Aqui nós podemos considerar o seguinte, marque aí a primeira coisa. Para nós, e à luz do ensinamento de Paulo, né, a morte é a cessação, o encerramento temporário da vida corporal, é a separação entre a alma e o corpo. Então o que cessa é o corpo, a alma é imortal. Então na morte física nós temos a cessação da existência do corpo, não da alma. Isso é uma verdade que Paulo vai deixar claro, porque aqueles irmãos que morreram em Cristo continuam vivos em Cristo. Continuam vivos em Cristo. Então ponha isso no seu coração. Nós tivemos aí e perdemos a comunhão de tantos irmãos que partiram agora na época da pandemia. Então agora vamos trazer ao nosso coração essa verdade, porque ela vai aumentar a nossa esperança e certamente nos livrar de sofrimentos e de tristezas indesejáveis. Uma vez que o crente morre, embora o corpo físico permaneça sepultado na terra, no momento da morte, exatamente no momento da morte, a alma, ou seja, o espírito, vai imediatamente para a presença de Deus em regozijo, imediatamente. A Bíblia ensina isso para nós, e o apóstolo Paulo tinha essa convicção, e é por isso que mesmo preso, mesmo condenado injustamente, mesmo sabendo que iria ser executado, ele não se preocupou, porque ele disse claramente, observe aí, 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, ele diz assim: temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. E aos Filipenses ele revela o seu grande desejo, né? A carta de amor, a carta de gratidão escrita aos Filipenses. Paulo então lá se revela, ele diz qual era o seu grande desejo. Ele diz lá: o meu desejo é partir e estar com Cristo, o que é
incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. O próprio Jesus na cruz compadeceu-se daquele ladrão arrependido e ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, no ourenós, no céu, hoje mesmo. Então, meus queridos irmãos, esse ensinamento que Paulo está trazendo para nós, eles indicam claramente que há para o crente uma existência consciente e uma comunhão real com Deus imediatamente após a morte. Imediatamente após a morte. E com isso fica claro para nós que a Bíblia não ensina a existência de purgatório. Não temos base bíblica para essa doutrina, que é, na essência, uma heresia, porque, na realidade, as almas não vão para uma antessala do céu ou do inferno, absolutamente não, né? Aqueles que estão em Cristo e que morreram em Cristo, né, diretamente, imediatamente, têm comunhão com o Senhor e conscientemente mantém essa comunhão com o Senhor. Mas também essas verdades excluem, e a Bíblia deixa claro, a Bíblia não ensina a doutrina do sono da alma, ou seja, o corpo volta ao pó e a alma fica dormindo para ser acordada quando Jesus voltar. Absolutamente a Bíblia não ensina isso. Aqui nesse texto, 3 vezes, o apóstolo Paulo usa a expressão os que dormem. E em vários outros textos da Bíblia nós temos essa expressão, que na realidade é uma expressão metafórica para ensinar a morte temporária do corpo. Então, nesse sentido que essa palavra aparece na Bíblia, então, quando diz os que dormem, ele diz, está falando da morte temporária do corpo, ou seja, por um tempo o corpo vai ficar morto. Na volta do Senhor Jesus, nós cremos na ressurreição do corpo. Então, é isso que a Bíblia ensina para nós. Então, na realidade, nós temos aí um eufemismo habitual no Novo Testamento, né, para deixar claro que esse dormir se refere apenas ao corpo, nunca à alma. A alma, nem agora, quando você vive, ela dorme. Muito menos com você morto. Então, essa expressão é exatamente para isso. E aqui no texto não tem dúvida para nós, que Paulo está falando claramente que a preocupação dos irmãos era com aqueles que já tinham morrido. Porque ele vai falar da ressurreição deles depois. Como é que vai falar da ressurreição de quem está dormindo? Então aí vai falar só de acordar. Mas a ressurreição é para quem efetivamente morreu. Então, com respeito às passagens que indicam que os mortos não louvam a Deus, por exemplo, quem defende a doutrina do sono da alma vai usar esse texto, marca na sua Bíblia, Salmo 115, verso 17, diz, está escrito aqui, quem dessa sepultura não pode louvar, então está morto. Então o texto está dizendo lá, versículo 17, os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Agora, como entender esse versículo 17? É óbvio que esse versículo 17 tem que ser entendido da perspectiva humana, da perspectiva da vida, da perspectiva da vida, sim, né? Entretanto, o próprio versículo 18 adiante vai nos ensinar e vai dizer, mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre, amém. Então aqueles que morreram sem Cristo não vão conseguir agradar a Deus depois da morte. Mas aqueles que morrem com Cristo e agradaram ao Senhor hoje, continuarão agradando o Senhor depois da morte. É isso que o texto está ensinando para nós. Então, essa palavra que aparece aqui no nosso texto, em outros textos da Bíblia, falando dos que dormem, é na realidade uma metáfora. E ela tem relação com o corpo.
e não com o espírito, ou seja, com a alma. A Bíblia ensina que a alma dos crentes vai imediatamente para a presença de Deus e desfruta da comunhão com Ele desde o momento imediato após a morte. Isto significa que entre Jesus Cristo e o crente fiel, agora presta atenção nisso e você vai poder dar um aleluia, um glória a Deus. Isso significa que entre Jesus Cristo e o crente fiel, aquele que foi lavado no sangue de Jesus, aquele que foi unido a Ele, né, há uma relação que nada, ninguém, circunstância nenhuma pode destruí-la. Nada. Por isso é que Jesus disse: aqueles que o Pai me deu, nenhum se perderá. Nada pode nos separar de Jesus Cristo. Nada. Nem a vida, nem a morte, nada. Com isso, Paulo está afirmando que nós não precisamos. Agora vocês olhem aqui para mim e os que estão nos acompanhando em casa e que recentemente tiveram aí a separação de entes queridos. Então Paulo está afirmando aqui que nós não precisamos ficar preocupados com aqueles que já morreram em Cristo Jesus, porque não haverá nenhum prejuízo para eles, Então você não precisa ficar preocupado. Minha irmã, meu irmão, aquele que ficou viúva, aquela mãe que perdeu um filho, uma filha, etc. Não precisa entristecer o seu coração. Isso é para quem não tem esperança. Mas se você é um cristão verdadeiro, um crente fiel verdadeiro, que tem a esperança da ressurreição, a esperança da volta do Senhor Jesus, você não precisa ficar triste. Não. Eles não tiveram, não têm e não terão nenhum prejuízo. Não precisamos ficar preocupados com ele. E Paulo vai explicar isso. Voltemos ao texto. Olha aí o finalzinho do versículo 14. Diz assim, que Jesus, na sua gloriosa vinda, diz lá, Jesus trará, na sua gloriosa vinda, Jesus trará em sua companhia, quem? Por que você fica triste aqui arrancando os cabelos da cabeça? Está se comportando errado, está dando um mau testemunho. Se o tema do pano de fundo é o testemunho, porque isso é para quem não tem esperança. Se você é coerente com a sua fé, você tem que crer que Jesus Cristo, na gloriosa vinda dele, ele vai trazer os que morreram nele, os que morreram em Cristo, né? O texto diz, os que dormem. Agora olha no versículo 15, Paulo continua, lá na segunda parte ele diz assim, e nós, então Jesus, na sua gloriosa vinda, Paulo está explicando, na sua gloriosa vinda, ele trará com ele os que já morreram, que era a preocupação dos Tessalonicenses. Então vocês não precisam ficar preocupados, eles já estão guardados em Cristo Jesus, já reinam com ele, isso é matéria de fato. Agora, quando ele vier gloriosamente, ele trará com ele esses que morreram nele. E nós, olha o versículo 15, e nós, né? Não significa que Paulo estava dizendo que Jesus iria voltar enquanto ele estivesse vivo, mas na maneira de explicar, ou seja, nós cremos, e se ele voltar agora, nós, o texto diz, os que ficarmos e que estamos em Cristo, é óbvio que ele está falando só daqueles que estão em Cristo Jesus, nós, os que estamos em Cristo Jesus, os que ficarmos até a vinda dele, de modo nenhum precederemos os que dormem. Então você não precisa ficar preocupado, que aqueles que partiram antes de nós estão, num certo sentido, até melhor do que nós. E se acontecer de Jesus voltar agora, eles serão honrados em relação a nós, porque eles experimentarão esses benefícios primeiro do que nós, mesmo que sendo num abrir e piscar de olhos. O texto diz isso para nós. Então, Paulo aí consola, o Espírito Santo de Deus consola o coração daqueles Tessalonicenses. Agora volta para o texto, mais uma vez, os versículos 16 e 17, nesses dois versículos agora,
Então Paulo fez como que uma introdução, podemos chamar aqui prolegômenos, uma introdução maior. E agora, nos versículos 16 e 17, ele vai explicar isso, vai dar os detalhes de como isso vai acontecer. Então ele diz, estabeleceu claramente: quem morre em Cristo Jesus, imediatamente a alma volta para Deus, e conscientemente, desfrutando da comunhão com o Senhor. O corpo vai para o pó, vai para a terra. Então esse dormir aqui tem relação apenas com o corpo. Esse vai ser consumido pela terra mesmo. Ok, no último dia vai ressuscitar, mas vai ressuscitar incorruptível. E aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele usa a metáfora da semente. Então você joga a semente, ela morre para poder brotar. Então esse corpo vai para a terra, é a semente. Quando ele brotar, ele vai brotar incorruptível. Um novo corpo incorruptível. Pois bem, agora ele vai explicar. Ele volta ao assunto explicando os detalhes. Veja comigo o versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo. Então eles não estavam dormindo não, entenderam? Que agora ele afirma: e os mortos em Cristo, aqueles que dormiram, e os mortos em Cristo, diz o texto, ressuscitarão primeiro. Então entendam aí, a palavra de ordem, Jesus deu a palavra de ordem, né? E o anjo agora vai cumprir essa ordem, e nesse caso aqui o arcanjo, certamente Miguel, o que aparece lá no livro de Judas, né? Arcanjo Miguel. Então, dada a palavra de ordem, o anjo cumpre. Observe bem que tem uma conjunção no meio aí, e ressoada a trombeta. E interessante que a palavra trombeta aqui é a mesma do hebraico shofar. Essa trombeta não é a trombeta a partir do capítulo 8 de Apocalipse, que lá a trombeta do juízo. Não, aqui é a trombeta de chamar para a congregação, para reunir o povo de Deus. É o shofar, é o chamamento sagrado. Então, dada a palavra de ordem, cumprida a palavra, tocada a trombeta, o texto diz claramente para nós: descerá dos céus em glória. Pensa nesse dia, irmãos, que coisa maravilhosa, né? Descerá em glória o nosso Senhor. Ele vai dizer claramente lá, né? Vai descer, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí ele continua dizendo, né? Depois nós, os vivos, eu já expliquei o contexto, os que ficarmos, seremos arrebatados. Nesse momento aí, né, lá em 1 Coríntios, ele explica até com mais profundidade, dizendo que nós seremos transformados e arrebatados. Transformados, esse corpo aqui imediatamente deixará de ser dessa maneira contaminado. Vai ser como o corpo de Jesus, transformado, incorruptível. E aí sim, seremos arrebatados. O texto diz, arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Me chama nas nuvens, nos ares, e me chama a atenção a palavra encontro aqui, encontro. Aqui é muito interessante, né? Encontro. E logo após então a segunda ressurreição, né? Logo após a segunda ressurreição, portanto, para aqueles que morreram em Cristo, e para nós a transformação, né? Para nós que estivermos aqui, o texto vai dizer então, nós vamos encontrar com Jesus. Esse encontro aqui, a palavra que aparece aqui, designa um encontro oficial, de boas-vindas concedidas a um dignatário. Os mais antigos aqui sabem muito bem disso. Antigamente, numa cidade do interior, quando se anunciava, no dia tal o governador vai vir à cidade, vai visitar a cidade, né? As principais famílias, as autoridades daquela cidade, elas iam lá para a entrada da cidade, é isso? Lá para a entrada da cidade, ficava esperando o governador lá.
né? E o governador chegava, eles então davam as boas-vindas para o governador, num ato simbólico, dava a chave da cidade para o governador, e vinham em carreata agora, adentrando a cidade. A visão é tirada daí. Então agora, nós, os servos do Senhor Jesus, né? Aqueles que estão nele, nós com ele encontraremos, e desceremos com ele, e com ele permaneceremos para sempre, para sempre. Então o apóstolo Paulo diz: olha, vocês não precisam ficar tristes. E aí ele termina dizendo, diante de tudo isso: consolai-vos, pois, uns aos outros, com quê? Com estas palavras. Então o consolo verdadeiro não é com a psicologia, não é com isso, não é inventando moda, né? Ele está olhando para você, ele vai cuidar de você, e tem um menininho pequenininho, pode ficar tranquilo que ele vai cuidar de você, etc. Isso é besteira, nada disso consola. O que consola são estas palavras. Por isso é que nós temos que ter a perspectiva certa a respeito da morte. A morte para nós hoje não é condenação mais, não, mas essa vida aqui ela precisa cessar mesmo. Mas precisamos ter a perspectiva certa da volta do Senhor Jesus. Ele vai voltar. Os que morreram nele ressuscitarão primeiro. Os outros que estão nele e estiverem nele na vinda dele, esses serão transformados. Ambos subirão, com ele encontrarão e voltarão gloriosamente. Não mais para salvar ninguém, mas para julgar. É isso que Paulo está dizendo. Então, meus queridos irmãos, na realidade, a conclusão teria que ser mesmo o versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Você não precisa ficar triste. Você não precisa sofrer. Não precisa. O que nossos irmãos, agora recente, sepultamos a nossa querida irmã Leia, esposa do nosso pastor emérito, reverendo Aristóteles, mulher de Deus, mulher consagrada ao Senhor, por mais de cerca de 20 anos, regeu o coral da nossa igreja. Uma mulher que sempre tinha um sorriso bonito, linda, que senhorinha maravilhosa, bonita. O dia do meu aniversário agora, foi o único telefonema que eu recebi, porque eu recebi milhares de mensagens, porque agora tem esse negócio de zap da vida, não sei o quê, que as pessoas já não ligam, mas só manda mensagem, né? Tem tanta que não dá nem tempo de você ler. Mas ela, a moda antiga, ligou para mim. Acho que 95 anos, não é isso? Ela ligou, 90 e poucos anos. Ela ligou para mim. E eu disse: irmã Leia, se Deus me der a graça de chegar na idade da senhora, com a beleza da senhora, com a alegria da senhora, com a lucidez da senhora, olha, estarei felicíssimo. E na semana seguinte ela morreu. E ela morreu, irmãos, preparando o estudo do grupo pequeno dela. E tem gente aqui na nossa igreja que até hoje não participa de um grupo pequeno, para estudar a Bíblia, para aprender a Bíblia. E ela morreu preparando o estudo do grupo dela. Preparando o estudo, ela sentiu uma dor no peito, e a socorreram, mas já chegou no hospital morta. No ofício fúnebre dela, aí eu aumentei o testemunho. Eu disse que eu tinha dito para ela que gostaria de chegar na idade dela com a alegria dela, com a beleza dela, com a lucidez dela. Aí eu completei, disse: eu gostaria de morrer como a senhora morreu. E ninguém, nem os filhos dela, as duas filhas e o filho, netos e a nossa igreja, ninguém precisa ficar triste, ninguém precisa sofrer, porque isso é comum aos gentios, isso é comum
aos que não têm esperança. Nós não precisamos disso. Dada a palavra de ordem, cumprida a ordem pelo arcanjo, tocada a trombeta, Jesus descerá em glória, e os que morreram nele ressuscitarão primeiro, e os que estiverem aqui serão transformados, e ele descerá para reinar, e reinar eternamente. Feche os seus olhos, pense nisso, pense nisso. Winston Churchill, grande estadista inglês, ele dizia que a Inglaterra estava passando por dificuldades e estava entrando num caminho de decadência, porque o povo não pensava mais no céu e não tinha medo do inferno. E a igreja ainda hoje se seculariza. A igreja se seculariza hoje porque as pessoas não têm medo do inferno e não pensam no céu. Não pensa nesse dia glorioso do nosso Senhor Jesus. Faça a sua oração, meu querido irmão. Dê seu testemunho. Dê seu testemunho. Não é pecado você chorar no dia que morreu um ente querido. Não, você pode chorar, porque você está sentindo ali a separação daquela comunhão. Mas você não perdeu ninguém, não. Jesus chorou quando Lázaro, seu amigo, morreu. Nós podemos chorar, mas nenhum de nós precisa ficar prostrado, desesperado, angustiado, sofrendo. Não precisa, porque nós temos esperança. Nós temos esperança. Jesus é a nossa esperança.